7 horas e 33 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora a gente volta a falar dos prejuízos causados pela chuva que castigou a cidade de Manaus ontem. A repórter Carol Queiroz foi até o quartel do Corpo de Bombeiros, traz agora um balanço das ocorrências durante a chuva de ontem. Vamos ver. Oi, Dani, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, olha, o Corpo de Bombeiros atendeu ontem 19 ocorrências e como a previsão para o dia de hoje é de chuva, caso precise, caso hajam novas ocorrências, o Corpo de Bombeiros vai estar a postos, viu? Eu vou conversar agora com o Major Sulemar, né, que ontem estava como supervisor operacional aí do Corpo de Bombeiros, esteve presente atendendo as ocorrências também. Major, como é que foi a ação do Corpo de Bombeiros no dia de ontem? Muitas ocorrências, né, também por parte da Defesa Civil, enfim. Como é que foi o trabalho do Corpo de Bombeiros? Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós tivemos 19 ocorrências com participação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, sendo que 15 foram oriundas da chuva, né? 5 deslizamentos, infelizmente tivemos um com gravidade, 4 óbitos, e 3 tombamentos de árvores sendo em via pública, e também tivemos 7 pontos de inundação com a atuação do Corpo de Bombeiros. Major, o fato é que o deslizamento já aconteceu, as vítimas acabaram aí, né, morrendo, mas como é que a população deve proceder num momento como esse, né? No momento de chuva forte, no momento de chuva intensa, a pessoa mora numa área de risco. Qual é a orientação do Corpo de Bombeiros? É preciso sair imediatamente do local? Positivo. Nós orientamos as pessoas que moram nessas regiões, que tão logo tenham esse conhecimento da previsão do tempo, e essa previsão seja de chuvas fortes, que elas vão para uma área uma área segura. Pode ser casa de parente, pode ser uma igreja, pode ser uma escola. Essa área tem que ser segura, para que evite o que aconteceu ontem. Bom, o Corpo de Bombeiros continua a postos, isso porque a previsão para hoje, como eu já disse, é de chuva também. E o problema está justamente naquela chuva que cai intensamente num horário. Se ela é dissipada ao longo do dia, essa chuva normalmente acontece de forma mais tranquila. O problema é quando ela vem e vem forte, como aconteceu ontem, no período de 9 até 11 da manhã, nós tivemos o maior pico aí dessa chuva forte, não é mesmo? Nós tivemos uma previsão de 102 milímetros de água. O problema foi que essa água ela caiu de uma vez só, não deu tempo de escoar. Com isso, as áreas de risco não foram inundadas, né? Não deu tempo de escoar, o solo ficou encharcado e aconteceram as ocorrências de ontem. Tá certo, Major. Muito obrigada pelas informações. Olha, a gente lembra também, Dani, que a Defesa Civil recebeu ontem 91 ocorrências e que hoje eles continuam trabalhando aí no atendimento às vítimas desses deslizamentos. Eu volto com você. Obrigada, Carol. Daqui a pouco a gente volta contigo também. Agora a gente vai sobrevoar a área do Nova Vitória, que é onde aconteceu, né, os principais focos ontem de problemas, a tragédia, inclusive com a morte das crianças e da mãe delas. A gente está lá em cima agora, sobrevoando justamente essa área. Qual a situação por aí, Walter? Oi, Dani, nós estamos sobrevoando aqui a área justamente para mostrar que existe uma movimentação já aqui no local daquele incidente de ontem, de toda aquela fatalidade, e também para dar uma noção, né, para as pessoas entenderem como é a vista, né, como é a questão do relevo aqui da região. A casa onde aconteceu o acidente, que acabou vitimando aí as 4 pessoas, é bem no fim de um barranco, assim. E a gente percebe, Dani, que não é a única casa nessa situação. Existem outras também posicionadas de uma maneira semelhante, o que causa aí preocupação, né? O que nos preocupa caso as chuvas continuem, principalmente com a intensidade daquela de ontem. A gente mostra que nessa região, muitas casas construídas bem no fim do barranco, o que justifica aí a força da água que acabou causando aquele deslizamento de ontem. Realmente a gente consegue ver a topografia, né, a geografia do local de cima a gente vê muito melhor. É um barranco bastante alto, né, e bastante extenso, realmente, que fica aí no Nova Vitória. Nesse momento a gente tem imagens exatamente do local onde houve o deslizamento de terra, o soterramento da casa que acabou vitimando 6 pessoas da mesma família, 4 vítimas fatais, a mãe e 3 filhas, crianças, 2 crianças e uma adolescente, e os 2 filhos mais velhos continuam hospitalizados em estado grave no hospital João Lúcio. A gente realmente tem ideia, e vendo a imagem de cima, do tamanho do perigo, né, que essa família sempre correu, e as outras famílias que estão no local
continuam correndo. Essa parte que está sem a floresta, sem cobertura vegetal, é justamente onde houve o deslizamento. Mas toda essa parte que tem árvores, que tem verde, também é uma área de barranco, também é um terreno instável e que, diante de uma chuva forte, pode vir a acontecer um acidente similar, né, Walter? Isso mesmo, Dani. E o que chama a atenção nessa região aqui do Nova Vitória é que as construções elas seguem até uma proximidade aqui de uma área de igarapé. Nos braços de rios a gente nota que existe muitas casas próximas, o que causa também preocupação, né? Porque com o aumento das chuvas, o fluxo de água, a força da água é muito forte. Então a proximidade desses igarapés que já tem ali, digamos, um braço de rio, um caminho da água, pode acabar também causando muitos prejuízos para essas casas que ficam nas proximidades desses igarapés aqui na região. É uma área muito encharcada, né? Olha só, a gente vê que basta uma chuva como a de ontem para formar verdadeiros lagos de lama, né? Porque áreas que não deveriam ser habitadas, são áreas muitas vezes que a Defesa Civil vai e dá alertas, mas a gente sabe o déficit habitacional que tem na cidade de Manaus, o quanto faltam casas na cidade de Manaus por vários motivos, alguns deles históricos, outras falta realmente de acompanhamento do poder público dessas instalações irregulares. O fato é que esse é um dos pontos no Nova Vitória, mas existem vários outros pontos já, inclusive identificados pelas autoridades da Defesa Civil e que, infelizmente, nada é feito, só chama atenção, só acaba causando toda essa repercussão quando acontece uma tragédia como a de ontem. O que a gente espera é que as pessoas que, infelizmente, têm que habitar áreas assim, fiquem, de fato, em estado de alerta ainda nessa quarta-feira, porque há previsão de chuva. Obrigada, Walter, pelas informações. A gente volta a se falar amanhã. Em nome de toda a equipe da SCCOP, um bom dia e um bom restante de semana aí para todos nós. A repórter Carol Queiroz também está no Nova Vitória, mostra pra gente como é que está a situação por lá na manhã, nesse momento, na manhã dessa quarta-feira, depois de tudo que aconteceu ontem, a gente pode imaginar o susto deles, é isso? Carol, bom dia. A gente está com um problema no sinal da Carol. A Carol está lá, exatamente nesse local onde o Walter sobrevoa. A Carol está lá. A gente volta já, então, para ela mostrar a parte de baixo, como é que as famílias, inclusive, estão aí encarando essa possibilidade de chuva forte hoje, ainda depois de tudo que passaram ontem. Olha, a gente muda de assunto até restabelecer o sinal da Carol. Vamos falar de outro assunto. O prazo para a renovação de contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, termina sexta-feira. É bom ficar atento para não perder esse benefício de financiamento das mensalidades de estudantes universitários. Sobre esse assunto, eu volto então a falar com a Thea Morel. Thea, o que precisa para renovar esse financiamento? Olha, Dani, esse prazo que termina na sexta-feira, né, do dia 30 de dezembro, é justamente a renovação dessa matrícula, a renovação do fundo. Então, esse prazo já foi prorrogado várias vezes por parte do governo federal e esses alunos que ainda não fizeram essa renovação precisam entregar a documentação nas instituições de ensino. Existe um outro prazo também, esse termina amanhã, Dani, dia 29 de dezembro. É o prazo para aquelas pessoas que já fizeram essa renovação junto à instituição de ensino ou junto ao sistema, mas precisam entregar a documentação ou confirmar essa renovação, junto às agências bancárias. Essas pessoas que precisam fazer o aditamento, elas têm que ir até a agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal até amanhã, porque na sexta-feira não vai ter expediente bancário. E aí, como é que isso funciona? Para quem teve alguma mudança, né, na documentação, algum tipo de alteração, como, por exemplo, o nome do fiador, né? O importante é que essa pessoa leve a nova documentação para a agência bancária que faz o financiamento, né? Inclusive a documentação desse novo fiador ou qualquer coisa que tiver aí modificado, se você mudou de endereço, se você teve qualquer tipo de alteração no seu cadastro. Essa é a parte do aditamento mais complexa. Normalmente esses estudantes já fizeram isso junto à instituição de ensino, falta agora fazer isso junto às instituições bancárias. E esses estudantes tiveram problemas na semana passada que, de acordo com o governo federal, foram
resolvidos e foram solucionados. Para quem vai fazer o aditamento de maneira simplificada, ou seja, só tem realmente que confirmar isso junto à agência bancária, é muito mais simples, basta fazer isso apenas através do sistema, mas precisa sim também dessa presença na agência bancária, seja do Banco do Brasil ou seja da Caixa Econômica Federal. O governo federal lembra que esse ano, para o FIES, para esse fundo de financiamento de investimento, estão previstos aí investir 8 bilhões e 600 milhões de reais. E que esse valor, inclusive, para 2017, o que se espera, o que foi aprovado no orçamento, inclusive, é bem maior. Agora, todos esses estudantes precisam realmente cumprir a entrega da documentação, cumprir todas as regras do FIES. Quem teve problema com as agências bancárias pode ir até amanhã. E quem ainda não renovou a matrícula junto às instituições educacionais pode fazer isso até a sexta-feira e esperar o retorno aí das agências bancárias para a próxima semana para fazer aí realmente a volta, o aditamento junto às instituições financeiras que fazem parte do FIES. Dani. Obrigada, Thea Morel, pelas informações. Obrigadíssimo e até amanhã, Thea. Agora a gente volta a falar com a repórter Carol Queiroz, teve uma queda de sinal, a gente agora está novamente com ela lá no Nova Vitória. A Carol Queiroz está ao vivo com a gente, não é isso, Carol? Para mostrar a situação na manhã dessa quarta-feira, depois do rescaldo de tudo o que aconteceu ontem, realmente momentos de pânico, de desespero para essas pessoas. Como é que está o clima por aí? E o que as pessoas dizem, né? Como é que esperam essa quarta-feira, Carol? Pois é, Dani, olha, por aqui o clima é com certeza de muita tristeza, né? Não poderia ser diferente. A gente vê aqui agora nas imagens, nesse ponto onde eu tô aqui, Dani, a gente consegue ficar bem de frente ali para o local que acabou desmoronando ontem durante a chuva. E aí, assim, a população tá por aqui, viu, Dani? Algumas pessoas ainda é cedinho, mas já tem gente ali trabalhando ali na área. E a gente destaca também, viu, Dani, a solidariedade da população. Ainda há pouco passou aqui uma senhora levando pão, levando materiais de limpeza também para ajudar o pessoal que está lá embaixo trabalhando. Muita gente assim subindo e descendo aqui essa parte, trazendo materiais para ajudar essas pessoas. A gente vai descer aqui agora, é bem íngreme aqui também essa parte onde nós estamos de frente aqui para o barranco. Então a gente entende também o volume de água que deve ter passado por aqui. Muita água descendo, muita água vindo de lá daquele barranco também e acabou nessa tragédia, nessa tragédia que aconteceu ontem. A gente vai descendo aqui com cuidado, inclusive, porque como eu te disse, é bem íngreme, para te mostrar a situação um pouco mais de perto. Aqui a gente vê as imagens do RC Cop mostraram bastante isso ainda agora. A gente está chegando aqui perto ali, do barranco e muitas casas por aqui, viu, Dani? Tem muitas casas que continuam aqui nessas áreas. A equipes da Prefeitura, Defesa Civil, montaram uma força-tarefa aí para continuar ajudando, então, nessas vítimas de alagamentos e deslizamentos, E como a gente já viu, se a previsão é de chuva e tudo mais, é preciso ter cuidado. A gente vai entrando agora, a gente vê aqui, os moradores aqui, muita gente aqui da região, a população que ajuda, nos trabalhos por aqui. E a gente vai entrando, que é para poder te mostrar a situação daqui de baixo. Olha só, esse é o cenário e é isso que a gente vê. Realmente muita tristeza, de você ver uma casa, um local todo destruído. E é isso que a gente encontra por aqui, viu, Dani? Muita lama ainda aqui no local. Aqui a gente vê muitos destroços aqui da casa, a lateral aqui da casa que também foi atingida. E a gente vê aqui todo mundo reunido, ajudando, trabalhando para ajudar aqui nos locais que ficaram. Olha só aqui, olha só essa situação. A gente vê aqui nas imagens do nosso cinegrafista, Antônio Domingos, e ele consegue mostrar pra gente realmente o cenário. Aqui, muita lama. A gente vê, eu vou passar até por aqui pra gente conseguir mostrar pra você. E chegar aqui também em outras casas, várias casas, dessa região aqui foram atingidas. E olha só, aqui a gente vê mais destruição, tá? Esse é o cenário daqui, aqui embaixo, próximo, muito próximo de onde tudo aconteceu, Muitas famílias perderam tudo, além da vida ceifada dessas 4 pessoas. E aqui a gente vê muita gente trabalhando, a gente vê ali
a senhora que eu falei ainda há pouco que trazia pão, tudo para ajudar. E é isso, né, Dani? Infelizmente, essas são as imagens que a gente traz na manhã de hoje. É tudo muito triste, mas mais uma vez eu preciso falar do trabalho de solidariedade da população, de pessoas aqui da região. A gente vê o tempo todo pessoas carregando coisas, carregando materiais para tentar reconstruir o que sobrou daqui, né, e ajudar também as outras pessoas aqui das outras casas, que tem muitas casas, olha aqui, a gente vê colchão aqui do nosso lado e tudo mais. Muitas casas não foram completamente destruídas, mas foram invadidas, na verdade, pela água. E a água, a gente sabe que quando vem acaba levando tudo mesmo. Infelizmente é o cenário, como eu disse, equipes da prefeitura montaram uma força-tarefa para ajudar essas famílias que tiveram suas casas atingidas. E mais uma vez a gente lembra quem está em casa. Se você mora numa área de risco, nós vimos a orientação agora do Major Sulemar, se você mora numa área de risco, cuidado, né? Ao sinal de chuva forte, saia da sua casa, procure um local, um abrigo seguro, né, para evitar tragédias como essa, Dani. Muito triste realmente, Carol, a gente vendo assim de perto, a gente pode imaginar o drama dessas pessoas. Quem puder ajudar, tem várias campanhas se desenrolando desde ontem já na internet, né? Qualquer coisa, colchão, roupa, qualquer coisa que esteja em casa, ou quem puder comprar para doar, tem várias campanhas se desenrolando, pode procurar a própria Defesa Civil, que com certeza eles vão encaminhar para quem mais precisa. Obrigada, Carol, pelas informações. A gente muda de assunto agora. Órgãos de segurança se reuniram ontem de manhã para acertar detalhes aí para a segurança das comemorações do Réveillon em Manaus. Tem várias festas oficiais, outras pessoas se organizando e eles estão definindo medidas para garantir que todos comemorem a virada do ano com tranquilidade. A principal festa de Réveillon em Manaus vai ser na Ponta Negra. Além de shows e fogos de artifício, a praia também vai abrigar o Festival das Religiões de Matriz Africana. Nesta terça-feira foram definidos detalhes para garantir a segurança dessas e de outras comemorações que devem ocorrer na praia na virada do ano. Nós vamos estar com um efetivo maior na área da Ponta Negra. No total, nós estamos com 213 agentes. Desses 213, 106 vão estar na área da Ponta Negra desde as 7 horas da manhã do dia 31 até as 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro. Além da Ponta Negra, Manaus deve ter outras grandes festas para a chegada de 2017. Na Zona Sul, por exemplo, a concentração de pessoas deve ficar no Amarelinho, no bairro Educandos. Na Zona Norte, o Conjunto Viver Melhor deve receber também um grande número de visitantes. E na Zona Leste, como todo mundo está acostumado, a Avenida Itaúba deve ter uma grande festa de virada de ano. Todos esses eventos vão estar sendo monitorados aqui, no Centro Integrado de Comando e Controle. O efetivo previsto é de 2.300 homens, trabalhando para garantir a segurança em todas as zonas. Em cada grande evento, pequenas unidades de comando e controle vão monitorar as ocorrências. Do Centro Integrado de Comando e Controle, nós teremos interligado o Centro Integrado de Comando e Controle móvel na Ponta Negra e os Centros Integrados de Comando e Controle locais na Itaúba e no Amarelinho. Lá nós também teremos representantes dos órgãos e estaremos em comunicação contínua com eles. Caso aconteça alguma ocorrência que exija o apoio, o reforço de alguma tropa de segurança, automaticamente os representantes que estarão aqui demandarão seus representantes de suas tropas para atuarem no terreno. Mesmo que essa distribuição envolva um número maior de policiais, a Secretaria de Segurança considera positiva a descentralização das festas. Aumenta o nosso trabalho, aumenta as dificuldades logísticas, mas favorece o cidadão, esse é o objetivo. O cidadão terá mais conforto e mais segurança para usufruir dessa festa de fim de ano próximo da sua residência. O assunto agora é esporte. O treinador Aderbal Lana está de volta ao Nacional Futebol Clube. O anúncio foi feito pela direção do Leão da Vila ontem. Aderbal aceitou o convite e vai reassumir aí a equipe em um momento delicado, viu? Ele vai ter cerca de um mês para montar um time já para a primeira competição de 2017. Dia 29 de janeiro, o Nacional encara o Galvez do Acre pela fase preliminar da Copa Verde. Lana era disputado também pelo Princesa do Solimões de Manacapuru, mas não aceitou a proposta por querer permanecer aqui em Manaus. Boa sorte então aí para o Lana, essa figuraça, né, que já faz parte da história do
futebol amazonense. O Lana, que tem essa missão aí de reerguer o Nacional, que teve um ano bastante difícil. O Leão não conseguiu chegar à decisão do campeonato estadual e com isso perdeu a condição de disputar competições importantes como a Copa do Brasil e a Série D. Olha, agora são 7 horas e 53 minutos. A gente agradece muitíssimo a sua companhia aqui no Manhã no Ar, que está encerrando nessa quarta-feira. E te convida para ficar com a gente. Agora tem Fala Brasil, logo depois tem Hoje em Dia, às 11 horas tem Magazine e meio-dia tem Alô Amazonas. Para você que continua com a gente aqui no Acrítica Play, a gente vai mostrar muito mais informações. Olha, por conta de toda essa cobertura que a gente fez aqui sobre essa chuva, essa tragédia que aconteceu ontem em Manaus, a gente acabou não conseguindo mostrar para vocês o quadro Na Ponta do Lápis, né, de restauração de objetos e economia doméstica. Esse quadro volta, então, na próxima quarta-feira, o nosso quadro de economia. Obrigadíssimo para você que ficou com a gente até aqui, para você que vai continuar com a gente no Play. E a gente volta amanhã nesse espaço aqui na TV, às 6 horas da manhã. Tchau, tchau, gente. Até lá.